Gostaria de fazer uma referência aqui à presença de dois homens que têm uma relação muito forte com o turismo, o Mauro Rica e o seu Abílio Steiner. Obrigado pela presença. Antônio Altíssimo. O turismo rural é uma vertente importante na nossa região, uma vez que envolve a nossa vocação agropecuária. Ela é composta, na sua grande maioria, por pequenas propriedades e traz para o setor a gastronomia também. Com longo tempo de trabalho nesse setor, como vê o momento do turismo brasileiro e principalmente da nossa região? Em primeiro lugar, agradecer o espaço, o convite de vocês, né? Segundo momento é parabenizar pelo evento, por essa sequência de trabalhos que tu relatou agora há pouco. Todo dia tem um tema para se tratar, né? Parabéns ao município pelo evento que está aí. Não foi dessa vez. Mas, assim, ó, é importante esse tipo de atividade, né? Eu acho que é um bate-papo, que tu falaste informal, né? E a gente tomar algumas posições, um encaminhamento a partir disso, com certeza, né? Eu diria que o turismo rural, para nós abordar um pouquinho, bem rápido, né? Ele tem um privilégio de estar no espaço rural, onde os 5 que estão aqui praticamente acontecem, né, ali no rural. E às vezes numa propriedade rural tu tem 2, 3, 4 ou até os 5 espaços temáticos do turismo, ou vertentes do turismo, vertentes que é o nome que tu colocou aqui, né? Então estão colocados numa propriedade, né? Aqui na região é muito forte até o aspecto cultural dentro da propriedade rural. A sua etnia que toca a propriedade, ela mostra a sua cara, ou italiano, ou polonês, ou alemão, enfim, ou indígena, né? Aqui perto nós temos também. Então nós temos que olhar por esse lado, o turismo rural como um espaço de conversar, de olhar com mais amplitude essa vertente do rural, né? Às vezes diz muito espaço na área rural, no espaço rural, do que o turismo rural em si, né? E isso, com certeza, tem trabalhos em toda a região, em todo o estado, e que nós, como Emater, conseguimos dar esse apoio e muitas vezes sermos a entidade que começa o trabalho numa propriedade, numa comunidade, começa um roteiro rural no município, ou 2 ou 3 juntos, com o apoio daquelas entidades que estão envolvidas com o turismo. É a prefeitura, é o sindicato, é uma secretaria, é uma empresa privada que lida com o turismo, como está o Felipe com nós agora aqui. Então a gente faz esse grupo de parceria para fazer um trabalho importante, né? E temos no estado afora muitas atividades, aqui na região também nesse sentido. Eu tive o privilégio de muitos anos trabalhar com a Rota do Yucumã. Comentava com o Felipe agora há pouco que as nossas atividades também nos impedem de avançar ainda mais, né? Eu tive com o Felipe muitos bons trabalhos, né? Vamos elogiar nosso trabalho, né, Felipe? E que a gente conseguiu avançar como instituições, Rota Yucumã, Emater, prefeituras, e aí vinha outras entidades junto, né, para nós trabalhar isso. Então, com certeza, a área rural nos mostra, nos coloca muitas possibilidades, né? De qualquer forma, às vezes não é tão rural assim, mas é o gastronômico, é o de aventura, é o ecoturismo, enfim, aí passa por várias vertentes, né, do turismo que podem ser agregadas nisso. Então, acho que a gente pode ir trabalhando isso, né, dessa forma. Aqui em Três Passos, especificamente, as propriedades têm muito de guardar as suas raízes nos aspectos culturais, construtivos, através das suas etnias, que aqui são muito fortes.
Você chega na propriedade rural, tu encontra coisa ali, um museu a céu aberto, informal. Tu encontra a gastronomia ainda presente dos tempos que já passaram, mas que estão ali ainda, daquela etnia, daquela família. Tu tem construções que mostram a etnia, o traço da etnia, né? E assim vai, né? A forma de trabalhar também daquela etnia. Então nós podemos, dentro do mesmo local, ter muita coisa a ser explorada para mostrar para o público que vem de fora. E aproveitando que nós estamos aqui do lado com um espaço de indutor do turismo muito forte, que é o Sal do Yucumã. Lá na minha região mais perto está Missões, Ruínas de São Miguel. Missões, conheço todas as reduções lá, tive o privilégio de conhecer todas, né? Assim como no Paraguai também. Atrativos fantásticos da Argentina passam o Brasil, e aqui nós temos esses atrativos que induzem o turismo muito fortemente. Aproveitar isso. Eu vi as agroindústrias aqui embaixo, né? Acho que as agroindústrias são um outro potencial, não para visitação na agroindústria, mas agregar produtos ao turismo transformados pelas agroindústrias. Colocar à disposição do visitante, até se visita a agroindústria no espaço ao lado, porque dentro não dá, porque é processamento, é transformação, legalmente não podemos, né? Sanitariamente. Mas, enfim, acho que tudo isso pode agregar valores e qualificar o espaço do turismo rural em toda a região, não só Três Passos. E eu sempre digo que eu acredito mais com o roteiro, quando ele pega vários municípios, várias vertentes, para que nós construamos um espaço com maior conhecimento, maior força de construção. Aí você tem um roteiro, uma rota mais forte, com mais energia, com mais informações. Então, é por aí, acho que é o caminho, né? Só para nós dar esse chasque inicial. É isso. Obrigado, Altíssimo. Mas eu gostaria de colocar o turismo rural, as agroindústrias são parte importantíssima nesse processo todo, mas elas têm uma certa dificuldade, claro, né? E percebendo que existe um movimento de turismo, né? A gente percebe que existe um movimento, uma valorização do turismo nesse momento, a gente está sentindo isso. O que você acha que seria assim, o ponto principal, tá? Para que esse proprietário ele bote fé, ele, vamos dizer assim, invista, né? Sei que às vezes falta recurso, mas que ele acredite e pense no turismo como algo muito importante. Às vezes, para ele, o turismo é algo secundário. O que você teria a dizer a respeito disso? Para complementar. Bem importante isso. Eu diria assim que a gente não sensibiliza ninguém, mas tu coloca condições para a pessoa se sensibilizar para alguma coisa, né? Eu tive prática de ter atividades em outros municípios, que a gente, quando tinha essa possibilidade, nós, depois de vários trabalhos junto às agroindústrias, a gente levou essas pessoas para outros lugares, para conhecer já experiências prontas. Não vou inventar a roda, né, gente? Vamos levar para um lugar que já tem isso. Desses 10 que iam, por exemplo, 3 ou 4 se sensibilizavam para aquilo e participavam do trabalho das rotas turísticas e assim por diante, ou regionais ou municipais, né? E por um certo momento funcionou, com o apoio do município, da instituição municipal, da prefeitura, claro, com as suas secretarias, né, nesse trabalho todo, junto com nós, sindicato, Associação das Agroindústrias, Associação do Turismo Local, né? Tudo isso interagiu e fez trabalho local e trabalho fora também. Então, a pessoa que tem uma agroindústria, ela tem que estar sensível àquilo do turismo, às coisas do turismo, senão ela não vai. E outra coisa, nós estamos num mundo que o dinheiro influencia muitas decisões. Então, essa agroindústria precisa ver que com o avanço do turismo ela vai ganhar dinheiro. Vamos ser direto aqui entre nós, né? Se nós botar para a cara que empreende aí sem ter um pouco mais de lucro, ele nem vai entrar. Se é para ganhar que eu já tenho, vou ser bem franco, nem vai entrar. Arrumar trabalho só, né? Então, acho que tem que ter essa sensibilização para alguma coisa, né? Para qualquer coisa, né? E no agroindústria também, além de sensibilizar, tem que sensibilizar um pouco o bolso também. Isso nas regiões afora é assim. Não vamos fugir dessa história aí.
Obrigado. Padre Tiago, o turismo religioso está presente no nosso calendário, mas de uma forma geral, em Três Passos e também na região, ele acontece em determinado momento do ano, muito pontual. Sabendo do esforço e trabalho do senhor para impulsionar esse nicho de turismo, como podemos desenvolver esse turismo de forma mais abrangente, durante o ano? Uma boa noite a todos, os também que aqui nos acompanham. Primeiro, agradecer o convite. A gente fica feliz de que se olhe com carinho para o turismo religioso. E, ao meu ver, há algo que nos une de uma maneira muito bonita a região de Três Passos, a região de Nonoai, a diocese de Frederico, que é a vida e o testemunho do Padre Manuel e do Coroinha Dílio, que abarca não só a vida de fé, mas eles fazem parte da vida cultural, que vai adentrando a vida do povo, como também modelos de que são olhados com carinho. Eu acho que o que falta, e aí respondendo a tua pergunta, é nós bater naquilo que é nosso, e é onde nós estamos trabalhando. Primeiramente, o Coroinha Dílio, que foi martirizado aqui pertinho, é o único coroinha do mundo beatificado. Isso é nosso. Não há outro. Por isso que nós recebemos, a partir do trabalho que vem sendo feito, pessoas do Brasil inteiro que nos procuram para saber mais sobre eles. Caravanas de coroinhas que já estão se organizando para vir. E às vezes ao desconhecimento, porque muitos ainda acham que o local do martírio é perto de Nonoai. E a gente diz, não, não é em Nonoai. É outro lugar. Por isso que a gente distingue a terra dos mártires e a terra do martírio. E acho que isso também ajudaria as pessoas a entenderem que é um caminho. E aqui entra o que foi dito, integrar. Nós já estamos trabalhando em fazer esse caminho. Essa semana, um grupo de padres com leigos vão fazer pela segunda vez a caminhada do local do martírio até Nonoai. Uma semana caminhando. Vão passar por vários lugares. Se essa ideia ganha força, o turismo rural ganha força, as pequenas propriedades ganham força, aquele que vai acolher na sua casa, daqui a pouco monta um pequeno hotel, uma pequena pousada, ganha força, e o turismo religioso vai fortalecendo as outras vertentes. A proximidade de Nonoai com Yucumã ganha força. Então, acho que essa integração é que vai fortalecer. O turismo religioso não crescerá sozinho. Ele vai crescendo junto. E a gente tem que entender, e é o que nós percebemos, que a fé é parte constitutiva. Mas muitos não é pela fé. Alguém quer ver a beleza arquitetônica de uma igreja, como é a ametista. Alguns vão se interessar por conhecer o local do martírio, porque é um fato muito forte. Outros vêm porque isso também é para eles um motivo de elevação espiritual. Então, dentro do trabalho que nós fazemos como igreja, aqui como padre, claro que o primeiro objetivo é divulgar a vida deles e o testemunho de fé. Mas junto vem tudo isso que acontece. Então, penso que unir as forças, as regiões, os municípios, a Secretaria de Turismo, isso tudo vai fortalecer. E o que eu percebo com alegria é que vem dando frutos. Vem dando frutos. E eu aqui bato novamente nessa tecla. Quando se fala do salto do Yucumã, que ele é único no mundo, o Coroinha Dílio é único no mundo. Então, quando se procura um modelo de santidade para os coroinhas e não há paróquia que não tenha coroinha, eles vão olhar para quem? A Dílio. E o interesse desperta e eles vão vir conhecer. Então, que a gente possa juntos ir fortalecendo todas as vertentes e oferecendo esse caminho de elevação espiritual através do testemunho dos beatos. Muito obrigado.
gente vai vendo, né, à medida que vai conversando sobre isso, essa interligação entre todas essas vertentes, né? Talvez eu não tenha explicado de uma maneira mais objetiva. Nós não temos hoje uma vertente turística que se prevaleça em Três Passos. No desenvolvimento do material ali, né? Nós vamos botar uma cascata? Não. Cascata tem em todos os municípios, nós temos centenas de cascatas. Nós vamos botar os mártires? Não é o nosso único turismo. Nós vamos colocar o cicloturismo? Não. Isso é um processo que está começando. As agroindústrias tem nos outros lugares. Então, a gente sentiu essa dificuldade, né? Por isso trabalhamos com os chafariz, quer dizer, que é uma identidade da cidade, diferencial, né? Mas a região trabalha com todas essas vertentes e elas trabalham junto. Fabiola, coordenando há um bom tempo a Rota do Yucumã, agora com o parque licitado, quais as perspectivas do nosso maior ponto turístico da região e que vai acabar nos afetando positivamente, se Deus quiser? Boa noite a todos, então. Eu acho que talvez antes de falar diretamente da concessão, Carton, é importante falar sobre a Rota do Yucumã. Muitas pessoas, às vezes, não têm o entendimento que a Rota do Yucumã é a região turística a qual Três Passos pertence e que tem o Parque Estadual do Turvo, né, de forma mais direta, o Salto do Yucumã, como seu principal atrativo. Então, a nossa região turística ela é formada por 21 municípios, né? São os mesmos municípios que pertencem a Moceleiro. E, falando mais especificamente, então, do parque, ele é, hoje, o nosso principal atrativo. Eu gostaria até de trazer alguns dados que a gente tem da visitação, que eu acho que vale a pena trazer, porque, às vezes, a gente não entende a grandiosidade do atrativo que a gente tem aqui no nosso município vizinho. Né? E ressaltar também a importância de todo o que já foi colocado aqui, né? A importância dessa interligação entre as vertentes. Nada se concorre, né, uma com a outra. Eu acho que tudo vem a se somar e se agregar para a gente ter produtos turísticos melhor consolidados e melhor desenvolvidos. Então, em 2019, a gente teve um processo que aconteceu, que foi o início da gestão compartilhada do Parque Estadual do Turvo, entre o município de Derrubadas e Sema. Então, a partir de 2019, a gente conseguiu mapear qual o perfil dos turistas que entram no Parque Estadual do Turvo. E com esse mapeamento, a gente teve um dado muito importante. Nós conseguimos mapear 36 países circulando na nossa região. E para as pessoas chegarem Derrubadas, elas circulam por todos os municípios da nossa região. Quem vem de Santa Catarina passa ali por Barra do Guarita. Quem vem lá da parte de Passo Fundo, né, vem por outro caminho. Quem vem de Juí, Santo Ângelo, vem por outro caminho, né? Então, são vários os caminhos que levam ao Salto do Yucumã, né, e ao município de Derrubadas. E desses 36 países, nós tínhamos a noção de que talvez pessoas próximas como Argentina, Uruguai, Chile frequentavam o parque. Mas a gente está falando de um turista estrangeiro que vem de muito mais longe. Por exemplo, a gente tem pessoal da Alemanha que vem, da Áustria, do Canadá. Vou pegar os mais distantes, assim, Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Japão, né? Então, desses 36 países, né, o que a gente pode entender? Que é algo tão perto, né? Algo que às vezes a gente acaba não valorizando por ser tão próximo, né? Já atrai pessoas do mundo inteiro. E essas pessoas do mundo inteiro estão circulando na nossa região e são pessoas com um potencial econômico muito alto, né? Então, olha a oportunidade que a gente tem de algo que já vem acontecendo. Então, eu acho que a concessão é algo que vai potencializar isso de uma forma exponencial, assim. E falando um pouco, então, da concessão. A empresa que ganhou, né, esse processo, acho que é importante também falar que foi uma concessão. O parque ele não foi privatizado, né, ele foi concedido para iniciativa privada por um processo de 30 anos. Né, a empresa que ganhou foi a Macuco Safari, que é a mesma empresa que opera os barcos em Foz do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, e eles já trabalham lá há 30 anos. Então, por
essa experiência que eles têm, né, nesses 30 anos de trabalho dentro do maior parque nacional que a gente tem no Brasil, a gente entende a seriedade com que eles tratam essa questão da conservação aliada ao turismo. Né? Então, que é uma das nossas maiores preocupações dentro do Parque Estadual do Turvo, né? E a concessão, ela foi feita só da área de uso público, que representa 0 ponto alguma coisa da área total do parque. A concessionária não vai ter acesso a todo o parque, né? É só da parte de uso público. Então, acho que é uma informação importante para as pessoas terem a clareza do processo que está acontecendo, né? Então, voltando à pergunta, né? Eu acho que só para contextualizar, assim, o que a gente está vivendo hoje em questão de turismo de região, né? Então, eu acho que é algo que vem a somar muito para a nossa região. Né? A gente aproveitou esse período da pandemia para fazer o mapeamento dos nossos municípios. Né? Depois a gente vai distribuir para vocês um material que a gente tem de divulgação da nossa região. Foi produzido material novo de divulgação, nós estamos com um site atualizado. Então, todo esse mapeamento que foi feito, a gente sabe o que nossa região tem. O que a gente tem de turismo religioso, o que a gente tem de turismo rural, o que a gente tem de turismo natural, cultural. Então, todo esse levantamento foi feito e agora a gente pode pensar de uma forma mais estratégica quais as ações podem ser tomadas e quais os roteiros podem ser criados, né, de uma forma objetiva, né, e inteligente para potencializar cada atrativo principal de cada município, né? Então, as vertentes se unem, se agregam para o turismo acontecer de uma forma inteligente e ordenada, né? Então, eu acho que é mais ou menos por essa linha, assim. Eu acho que a gente vai ter, né, um turismo antes da concessão do Parque Estadual do Turvo, né? E agora, esse processo de 30 anos, eu acredito que a gente vai ter um novo cenário. A concessionária, brevezinho assim também, ela tem a obrigação de investir... tem tempo? Tá, quer dizer, a gente estava falando, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? A concessionária, ela tem a obrigação de investir 10 milhões em 6 anos, obrigatórios. Então, vocês imaginem um investimento de 10 milhões, né, nesse curto espaço de tempo, e a concessionária não se limita a fazer investimento só em derrubadas. Por isso que a gente diz, toda a região ganha, porque esse investimento provavelmente também vai se explorar, né, extrapola, né, o Parque Estadual do Turvo. Então, eu acredito que todo esse cenário regional, ele vem ganhar muito com esse processo que acontece lá. É importante essas colocações aí, porque é incrível. Eu moro há 16 anos aqui, já fui diversas vezes. Quando vem a família lá de cima, a gente leva lá, mas tem muito trespacense que não conhece o Salto. É inacreditável, né? É aquela coisa, parece que santo de casa não faz milagre, né? É daqui de perto. Porque é algo único no mundo, né? E essa questão desse investimento, né? O quanto vai respingar para todo mundo. Vai ser algo... E a preocupação, a nossa preocupação é estarmos preparados para isso. Porque é uma onda que vem, é uma onda forte, e a gente tem que estar preparado, e rapidamente, né? Entendeu? Porque ela pode passar por cima. Não pode, nós temos que surfar em cima dessa onda, né? Essa questão tem bastante coisa para a gente conversar. Felipe, você já trabalhou na Rota do Urucumã, é hoje um empreendedor do turismo, ou seja, conhece o turismo pelo viés público e agora pelo viés privado. Quais são as dificuldades que temos para fazer acontecer de forma mais profissional o nosso turismo regional? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite e pela iniciativa. Acho que é um dos primeiros vezes que acontece um evento, né, na FEICAP, assim, numa área temática do turismo, né? E vou pegar um gancho aqui do meu amigo Altíssimo aqui. O turismo, sobretudo, é uma atividade econômica, né? E a iniciativa privada, na minha opinião, e eu agora estou me incluindo nisso, é quem realmente faz a operação do turismo. Cabe à iniciativa pública todos aqueles verbos bonitos, divulgar, promover, ajudar, melhorar, enfim, não atrapalhar também, né? Que eu acho que na nossa região eu particularmente enxergo isso muito forte. Tanto a Rota do Urucumã
como agora também a Secretaria de Turismo do município, como do Estado, enfim, a iniciativa pública, ela está fazendo a sua parte, né? E eu me incluindo aqui como iniciativa privada, por que ainda, né? Nós temos talvez 2 empreendedores, agora chegou mais um ali, também está com uma pousada lá em Esperança do Sul, na beira do Rio Uruguai. Por que a iniciativa privada ainda não está incluída da forma como deveria nesse processo, né, Vitor? Lá no município de El Soberbo, quantas pousadas temos lá? 70 pousadas em El Soberbio. Quantos temos em Derrubadas? 2 balneários, né? Então, por que eu acho que ainda não está? Porque ainda a iniciativa privada, ela não enxergou isso como uma atividade econômica viável, né? E eu tenho interesse em participar desse processo, mas hoje talvez seja mais fácil para mim mandar os turistas para fora do que receber, né? E dentro desse processo, eu acho que não a privatização, e sim a concessão do Parque do Turvo vai ser realmente um marco, Fabiola. Porque até então, o Estado, dessa forma, ele mostrou que talvez, e eu acredito que depois da parceria público-privada com a Prefeitura já tenha melhorado bastante, né? Mas ele mostrava-se ineficiente na questão dos investimentos, né? Que eu acho que assim, o turista, quando ele vem, ele tem que ter condições, e muitas vezes a gente sabe que lá no Salto agora foram feitos novos banheiros, já se melhorou muito com aquele, né? Mas ainda precisava de um incremento para que realmente, através de uma demanda constante, a iniciativa privada venha se agregar, né? Porque hoje vamos entender nós como um espaço de rural muito forte aqui. O que é mais fácil para o empreendedor rural? Ele aumentar o número de hectares para plantar soja, ou ele investir numa atividade turística que ele ainda não tem uma viabilidade econômica, porque a demanda talvez não seja tão constante, ou talvez, né? Eu acredito que uma empresa que venha investir 10 milhões de reais, que não é qualquer, ela com certeza está fazendo isso porque está vislumbrando que vai ganhar muito mais. E está tudo de bom que ganhe mesmo, né? Tanto é que eu li parcialmente algumas coisas da concessão. A empresa vai decidir o valor do ingresso, né? Então ela vai ter que entender que se ela botar o ingresso muito caro, ela vai diminuir o número de pessoas. Se ela botar muito barato, ela não vai pagar as contas. Então, e até que ponto ela também vai participar desse processo de divulgação, de promoção, né? E aí vem a se agregar muito. Eu tenho certeza que no tempo que eu trabalhei na Roda Yucumã, a maioria das perguntas que as pessoas faziam era: onde mais eu posso ir, o que mais eu posso conhecer, né? E então eu acho que daí assim a gente vai conseguir, eu acho que vai ser um marco para a região, né? E que mais pessoas vão se agregar. E daqui a pouco vai sair mais uma outra pousada lá na beira do rio, um outro empreendedor vai assim, né, com uma demanda maior, vislumbrar um hotel em Derrubadas, que eu acho que é uma coisa que se eu tivesse dinheiro, talvez eu já teria colocado, ou próximo ali, porque com essa demanda que a gente tem, já é viável, né? Então acho que vai ser mais. E se a gente conseguir fortalecer essa parceria com a Argentina, parceria com o Nonoai, com as missões, com outras regiões, porque o turista, quando ele vem para uma região, ele não vem muitas vezes para ficar um dia, ele vem para ficar 2, 3, 4, né? Então daqui a pouco ele vem lá de Nonoai, vai passar em Ametista, vai para o Salto do Yucumã, vai cruzar por Três Passos e vai para El Soberbio, né? O outro vai vir das missões, das missões brasileiras e vai fazer um circuito. Então, essa parceria com essas outras regiões vem a somar para que a gente consiga realmente efetivar com que ele fique mais tempo aqui na região. E aí sim, né? Muitas vezes a gente no turismo usa aquela questão do turista e do excursionista. O excursionista é aquele cara que vem só para passar o dia, né, e vai embora. E ele não deixa muito, né? E o turista, sim, é aquele cara que ele realmente se programa para vir e para gastar, né? E muitas vezes a gente tem que oferecer essa oportunidade de que ele tenha mais coisas para ficar, para gastar, enfim, outros atrativos para complementar a visita, né, na nossa região. Então, fazendo um fechamento disso, eu acredito que cada vez mais vai se tornar viável a iniciativa privada se incluir nesse processo. Eu acho que a iniciativa pública realmente está fazendo o seu papel. Está incentivando, está promovendo, está fazendo eventos, está querendo, se alguém, eu posso, né, Carlos, vier falar contigo, tu vai fazer de tudo para que essa empresa se viabilize, né? Mas, e cada vez eu acho que é um processo que
está ficando maduro e que realmente vai se consolidar daqui a pouco. Obrigado, Felipe. Mas tem essas questões, assim, né? Você colocou, é preciso, nós, né, nos imbuímos enquanto poder público, a gente tem que organizar isso, né? Porque talvez se ficasse só pelo privado, pelo pessoal, a parte do público é a organização. Organização do nosso conselho, né? Você é presidente. O conselho é uma forma assim de dar um respaldo, né, para o que a gente quer pôr em prática. Então o papel da prefeitura, no nosso caso aqui, é organizar isso, né, que a gente pensou, planejar etapa a etapa. Mas o que a gente sente? Vou dar um exemplo, né? Nós temos aqui em Três Passos 180 leitos, camas para turista, para vendedor, para tudo. Nos hotéis, nos 5 hotéis. Em Soberbio, 1.200. é uma diferença, é 10 vezes mais. Nós temos 25 mil habitantes, eles têm 45 mil habitantes, né? Mas é muita diferença. É a consciência turística, muito à frente. Mas eu também sinto, é difícil sensibilizar um investidor, um empreendedor, né? Eu converso com o pessoal, vamos botar um hotel aqui, vamos botar uma pousada. Tem várias pessoas já pensando nisso, mas eu não posso ficar preso nisso aí, esperando que isso aconteça, né? As coisas vão ter que acontecer paralelas. Nós montando esse projeto, esse planejamento, tentando fazer ele acontecer e incentivando esses investidores. Nós estamos aí trabalhando agora numa lei que nos possibilite melhorar as propriedades, no lado de dentro das propriedades, assim como nós temos leis para as indústrias, fazer isso no âmbito do turismo. Então, é importante que se conscientize. Nosso papel é esse catalisador de tudo isso. Andréia, cultura, turismo, cultura, tem uma intimidade, né? Porque quando tu abre o cinema, vamos dar como exemplo, o cinema é cultura, mas quando as pessoas vêm para dentro do cinema, é turismo também. Então, isso acontece, se permeiam bastante, as duas. Temos um cinema, né, que é algo bem diferenciado aqui, temos o Cine Rock, temos o Festival de Cinema. Eu sempre considero o espaço do Mauro lá um espaço de cultura também, né? O do Seu Abílio também é um espaço ecológico, mas também tem cultura lá e alguns outros pontos, né? Como podemos buscar mais conexão entre a nossa cultura, a cultura alemã, quem sabe, a cultura de Três Passos da região, como conseguir mais conexão da nossa cultura com o turismo? Boa noite a todos. Agradecer também o convite, né? E a cultura e o turismo, eles acabam se fundindo, né? Quando se faz um evento, ele tem um cunho cultural, muitas vezes. Mas, depois ele se transforma, ou se agrega, ao turismo. Tanto que nós trabalhamos sempre em parceria, né? Estou na coordenação do setor de cultura e o Carton na Secretaria de Turismo. E digamos que 90% dos eventos do município a gente trabalha em parceria, né, em conjunto. Porque muitas vezes a gente vê que não tem como não fazer essa parceria ou fazer coisas distintas, porque o objetivo lá no fundo vai ser o mesmo. O nosso município, ele tem um potencial muito grande dentro da rota, né? Com algumas coisas que já estão constituídas no nosso município, né? A propriedade ali do Seu Abílio, o Mauro, né? Com o jardim. Mas
o que eu acho o que nos falta, e isso entra também, é uma rota nossa de município, né? Que vai agregar tanto o Salto do Yucumã como as agroindústrias que nós já temos aqui, que aí entraria a questão gastronômica, que também é cultural e que é forte aqui, né? Da cultura alemã, da cultura italiana, né? Do tradicionalismo também, né? Então, a questão do artesanato, né? Que nós já tínhamos um grupo que estava trabalhando, mas isso se perdeu, e é uma coisa que nós devemos trabalhar e retomar, é ter um souvenir nosso, que quando chegar no município, ou quando alguém vir nos visitar, eu visitei Três Passos, isso é o nosso, representa o nosso município, né? O nosso símbolo é IP amarelo, né? E se nós nós não temos nada do IP. Então, tem muitas coisas que nós temos ainda que nos estruturar. Também como a Muceleiro, né? O turismo está mais forte, mais presente. E poderia se agregar a questão cultural junto. Eu acho que essa parceria teria que fortalecer, né? Que nós iríamos, como região, nos fortalecer mais também. Agregar as duas vertentes, né? Para, junto, ter mais força. O potencial turístico, né? Ele une todas as vertentes aqui, né? O eco, o rural, o religioso, né? Ele acaba se fundindo. Então, eu acho que é questão de se estruturar também, assim, como município, né? Como público e privado. Esse trabalho que a gente faz no município poderia ser ampliado na região, né? Dessa relação turismo e cultura na região. A secretária de Santo Augusto, acho que é, né? Ela é da cultura. O trabalho é bem... Sim. Então tem essa interligação aí. E para nós não deixar de fora a vertente do cicloturismo, né? Eu, como representante da região, na Câmara de Cicloturismo do Estado, levanto essa bandeira, que é algo muito importante. É uma vertente que está em crescimento bastante, né? E que a gente precisa começar a trabalhar mais fortemente. A gente tem montado um trabalho agora. Contratamos primeiro solicitamos o orçamento, né, de um profissional que já desenvolve várias rotas na Serra, e ele desenvolveu um pré-projeto para nós, agregando vários municípios aqui da região. Seria uma trilha, um circuito, uma trilha circular. Passaria, nesse primeiro momento, né, ele passaria por Boa Vista do Buricá, Nova Candelária, Criciúmal, Três Passos, Esperança, Portela, e no Salto, né? E retornaria. Ele passaria 2 vezes em cada cidade e seria circular. Ou seja, de qualquer lugar que você venha, você vai entrar, deixar o seu carro ali, fazer o circuito todo e vai voltar. Isso tudo engloba todos esses aspectos. Que a ideia é que passe, em algum momento, numa das passadas passa pelo centro da cidade e noutra pelo interior. Então nós vamos discutir essas rotas. Já existe uma pré-rota. É um projeto bem viável, vamos dizer assim, é um start, é um começo de muitas rotas que a gente pode desenvolver aqui, né? Então a gente está levando muito a sério essa questão, porque nós não podemos perder esse momento do turismo, um momento muito forte do cicloturismo. Gostaria de colocar também para vocês que estão presentes, nós fizemos
um lobby, né, um trabalho forte no ano passado, né, com o Cored. Juntamos alguns municípios que estavam interessados, Portela, Derrubada, Criciúmal, e mudamos um caminho, né? Normalmente no Cored a agricultura sempre levava. Nós tínhamos 1.100.000 de verba na consulta popular. E nós fizemos um trabalho para buscar para o turismo, placas de sinalização para toda a região. E a gente entrou em primeiro lugar na cédula e ganhamos. Então, dá para vir aí, se Deus quiser, quem sabe esse ano, seria para esse ano, né, mas quem sabe até o início do ano que vem, 1.100.000 placas de sinalização. O projeto já está bem encaminhado, praticamente pronto, né? Então, já é algo que vai mapear, que vai deixar mais visível o nosso turismo. Paralelo a isso, no Avançar Turismo, ganhamos 120.000, né, esses pins. Um deles está aqui na ponta ali, né? Todos os municípios da região. E aqui em Três Passos também desenvolvemos um projeto de placa de sinalização dentro do mesmo padrão, que está sob o guarda-chuva da Rota do Yucumã. Esse projeto está protocolado lá na Secretaria do Estado, Secretaria de Turismo. Provavelmente também sai esse ano, de acordo com informações que tivemos, porque vai sair mais uma verba do Avançar Turismo. Então, nós vamos sinalizar 30 dos nossos pontos turísticos. Todos eles vão receber uma sinalização. Teremos mais 75 placas que vão levar até esses pontos turísticos. E vamos ter placa de sinalização nas localidades. Ou seja, vai ter uma lá no Erval Novo, Cachimbo Perdido, Feijão Miúdo, que é algo que já é um pedido antigo da população, né? E para quem caminha, para quem anda pelo interior, só quem sabe, né? Porque a gente já se perdeu algumas vezes caminhando pelo interior, tu não sabe onde é que tu tá. Então esse projeto também ele vai se refletir no material impresso, vai para o site, ou seja, nós mapeamos, nós vamos estruturar os nossos pontos turísticos. A partir daí, vamos para a segunda etapa, que é em trabalho já orçado até, né, com o Senac e tal, qualificação desses pontos turísticos e também qualificação dos pontos de contato, ou seja, frentista de posto, garçom, atendentes, o pessoal do hotel, porque se hoje tu estacionar o carro no posto para abastecer e perguntar o que tem para ver em Três Passos, nós temos que primeiro vender o nosso turismo aqui para dentro. Então a gente já tem mais ali adiante o projeto de desenvolver um city tour, né, interno nosso, trabalhar com estudantes, trabalhar com a terceira idade. Desses 30 pontos, a gente junta ali uma rota de 6 pontos, que tem a gastronomia num deles, e vai fazer durante aquele dia. Vamos mostrar Três Passos, agora falando de Três Passos, né? Vamos mostrar Três Passos para os trespassenses. E aí depois nós partimos para fora. Agora eu vou lançar aqui, pergunta para todos, geral, tá? Quais os maiores desafios do turismo na nossa região? Victor, tu está olhando do lado de lá, o que tu diria? Veo que para nosotros en Misiones el ministerio, que sería la Secretaría de Estado, juega un rol muy importante en los programas provinciales y municipales. Y esa pregunta, yo me tomo el atrevimiento de que los amigos de la Secretaría de Estado, puedan acercarse y puedan compartir con nosotros cuál es la visión. Estamos hablando de turismo y es muy importante saber qué ustedes están pensando de esto, de lo que está pasando en la región del Alto Uruguay, en la Rota Yucumá. Y me parece que esa visión la tienen que responder ellos, Carton. Me tomo el atrevimiento.
Boa noite, eu sou o Juliano, da Secretaria de Turismo do Estado. Eu faço parte da divisão de promoção e marketing. E eu e a Ana Paula, minha colega, a gente veio participar da FEICAP aqui com o stand e representar o governo do Estado e a Secretaria. Eu acho muito importante o que está acontecendo na região agora. A questão do salto, acredito que todos os municípios têm muito a lucrar. Tem que ter carinho, o investidor que conseguir investir vai ter retorno, porque assim, a empresa que está assumindo, que assumiu o parque, vai investir pesado, porque a empresa não vai perder dinheiro, então ela vai investir, e quem tiver condições de aproveitar o gancho e agir rápido, vai ter muita chance de lucrar. Eu venho da privada, eu trabalho 19 anos já no mercado, passei por grandes operadoras, tenho conhecimento e eu acredito que para segurar o turista tem que ter alguma experiência. Ele não pode só vir visitar e sair fora. Ele tem que permanecer, porque daí ele permanece em derrubadas, ele tem que visitar a Esperança, ele pode ficar na pousada do nosso amigo Juliano, ele pode aproveitar o turismo rural, para conhecer, ter novas experiências, porque o turista hoje ele quer ter essas experiências de vivenciar como é que é a vida no campo, como é que vive a comunidade. Então acho que é um momento que as prefeituras têm que ajudar os empreendedores também. O Estado ele tá partindo já com uma ideia diferente, a gente vem plantando, a gente procura vir para as feiras, trazer as regiões, fazer as regiões participar. A Fabiola teve uma experiência lá na Bave agora, com a gente, a Angelita teve lá, ela deve ter adorado, porque o pessoal procura, o pessoal pergunta, o agente de viagem que comercializa pergunta, a operadora pergunta, o que tem para fazer além do parque. E o que mais tem para fazer no Rio Grande do Sul. Porque o pessoal, eles já estão acostumados já com a nossa Serra Gaúcha. O cliente já está procurando outra região já para visitar o nosso estado. Então a gente tem que aproveitar esse gancho. Tá bom? Muito obrigado, Juliane. Até aproveitar o ensejo para dizer que nós estamos aqui no stand da Secretaria do Estado de Turismo do Estado, né? Algo muito importante para nós, eu acho que é a primeira vez, com certeza, né, na FEICAP. Eu acho que a gente, né, tem que aproveitar essa oportunidade. Agradeço muito a presença do Juliano e da Ana aqui. Você gostaria de complementar com mais alguma? Tá bem. Então vamos lá. A ideia foi muito boa. Então, voltando. Quais os maiores desafios do turismo da região? Quem quer falar primeiro? Desde que comecei a me envolver mais profundamente nos encontros e momentos, me parece que o desafio é tornar conhecido o que a gente tem. Quem não é visto não é lembrado. Olha o que aconteceu em Encantado. Ali no telão está passando um projeto que a gente tem há muito tempo de aproveitar todo aquele fluxo que vem do oeste catarinense que entra por Nonoai, para ter um local onde eles possam parar e descobrir o que a nossa região tem. Porque nós não temos placa sinalizando, nós não temos referências, então eles param aonde eles sabem que há algo, aonde não tem. Então, esse é um dos projetos que a gente tem justamente para incentivar que aquela pessoa que vai passar pela nossa região, ela pelo menos saiba. Quem sabe na primeira vez ela não se programou, mas ela descobriu. Na segunda vez, o roteiro será diferente. Então, esse é um desafio, acreditar, inclusive, em nós e no nosso potencial, naquilo que a gente tem.
Há poucas semanas nós tivemos lá em Espanha e Portugal conhecendo os locais onde o Beato Manuel nasceu, atuou, e andando por lá tu percebe como eles, primeiro, se valorizam, mostrando ao longo das estradas os pontos turísticos deles. E segundo, integrando. E aqui onde que entro na vertente do turismo religioso. Ele é enorme, porque eu vejo pela nossa experiência em Nonoai, os cavalarianos, pela fé, chegam até lá. Mas eles vêm com uma experiência. A cicloromaria, a motoromaria, o peregrino, todos eles, da sua maneira e pela fé, vão fazer a sua caminhada espiritual. Nós temos um vínculo muito forte com o MTG, com o tradicionalismo, pela vida do Padre Manuel e do Corinha Dílio. Então, nessas horas, eu acho que a integração é importante. Nós não podemos nos fechar. E o turismo precisa ser aberto. E por isso que tornar ele conhecido e expandir ele é um desafio, porque nós ainda temos uma consciência um pouco fechada. Então, acho que essa integração de várias vertentes nos ajuda a compreender que se uma vertente cresce, todas crescem junto. Então, o apelo que eu faço, acho que isso também cabe ao gestor e quem investe. E é claro que, como dizem, é preciso ter retorno, mas é preciso mostrar. E eu encerro dizendo aqui uma experiência. No Nonoai nós temos cascatas muito bonitas, mas não tem estrutura. Quem é que vai lá? Se tu não tem um banheiro, se tu não tem um acesso. Então é preciso haver também essa troca. E a comunidade tem que abraçar também a causa. Então, se nós olhar o potencial que nós temos, aquilo que Deus já deu para nós, está ali, a natureza, a fé do nosso povo, um povo que trabalha, que produz. Nós temos o que precisamos, o que a gente precisa é acreditar e mostrar para quem não conhece. É como eu vejo essa realidade. Bem importante essa colocação. É por isso que a gente parte desse princípio das placas turísticas, né? É pouco, a gente tem que trabalhar muito mais que isso, mas é que quando tu tem uma placa turística ali, aí ele passou a existir, de fato, né? É isso que a gente precisa, né? Ali é um ponto turístico oficializado. A gente precisa dessa questão física. Felipe? Eu, complementando até a minha fala inicial, acho que sobre essa questão de, digamos assim, de aproveitar o momento. Eu acho que agora é o momento da região. Eu acho que, apesar do Salto não estar em Três Passos como capital desta região, inserida no Salto, vai participar muito desse processo, vai conseguir ganhar muito com isso, né? Porque se hoje a gente pensar numa referência em hospedagem, ainda que não temos tantos leitos, né? Em hospedagem, em vida noturna, em opções de restaurantes, de gastronomia, os atrativos que a gente já tem, né? Seria um ponto estratégico junto com, talvez, próximo da Argentina, próximo de outras regiões, para a gente conseguir agregar isso. E eu acredito realmente que o grande desafio é fazer a iniciativa privada acreditar na viabilidade desse processo. E eu acho que agora, Fabíola, esses dados que tu trouxe do número de pessoas, dos países que as pessoas vêm, se as pessoas ficarem sabendo disso, talvez seja mais um ponto, né, para incentivar que isso aconteça. Eu mesmo, como agente de viagens, tenho o objetivo de trabalhar com receptivo, mas por enquanto a gente sempre estava esperando um momento da coisa acontecer. Eu acho que agora está ficando maduro e que realmente a região toda vai acabar conseguindo ganhar com todo esse processo e pensando num turismo maior, que as pessoas venham de espaços mais distantes, agregando a Argentina, agregando a região de Frederico, a região de Juí, as missões, enfim, todas elas. Obrigado. Olha só, que categoria. Agora vai... Eu já estava quase encerrando aqui. Agora nós podemos ficar mais tempo. Vamos começar. Não, é importante essa colocação, Felipe.
Mas, como eu disse antes, a dificuldade é essa de fazer acreditar, né? Fazer acreditar, mas é o nosso trabalho. A gente tem que oferecer condições, né? Oferecer condições para a iniciativa, buscar alguns incentivos e à medida que vai passando o tempo, vai consolidando algumas coisas, né? E acreditar. Mas muito importante também colocar que a gente que está sempre presente nas assembleias da Rota, até elas têm acontecido assim, tem tido presença bem interessante sempre, né? Ou seja, a gente percebe que toda a região está acreditando nesse momento, tá? E isso também nos dá, né, incentivo, impulsiona. Pelo menos os agentes de turismo estão acreditando. A gente tem que transmitir isso para os prefeitos, né? Muitos deles, claro, já estão engajados nisso, mas é que, como você disse, Felipe, a iniciativa privada vai fazer a diferença, é o elo, mas o público ele tem que estar presente para dar esse apoio. E como eu disse, não atrapalhar. Altíssimo. Depois desse chocolate aqui, melhorou. Eu estava de joelho pedindo um café quente aqui. Mas é bom para divertir, né? Não, assim, ó, questão dos desafios, né? Eu vou pegar um ponto, porque cada um vai ter as suas opiniões, ele vai somar tudo depois, vai dar um... Eu ficaria com aquele ente que é a célula máter de qualquer ação humana no mundo, que é a pessoa, né? O padre trabalha bastante com pessoas e eu também a vida inteira lidei com gente, né? E de todas as etnias, de todas as classes sociais, e a gente no dia a dia começa a entender mais a psique humana, né? Não só pela experiência, mas pelos conhecimentos que você adquiriu. E eu acho que no turismo rural ou qualquer outro turismo, a pessoa que recebe o turista, no receptivo, né, Felipe, ainda não pode ser substituído por notebook. Notebook é uma grande ferramenta de apoio a qualquer atividade nossa no mundo hoje, mas aquela pessoa do calor humano, da recepção, né, de dar um abraço, bom dia, boa tarde, né, senta aqui, senta ali, traz um café quente ou coisa parecida, né, não tem máquina que substitua. Então, nós trabalharmos, investirmos dinheiro em gente, em capacitação, sensibilização, etc. Aquela pessoa que vai gerir o seu negócio na propriedade rural, ou na pousada, ou em qualquer outro lugar, né, tem que investir. Né? Eu passei por uma experiência, uns 10 anos atrás, um município que tinha montado um roteiro turístico e ia lançar numa expofeira. E eu perguntei, mas e conversaram com a propriedade rural? Não, depois te faz isso aí. Eu digo, nasceu morto. Né? Nasceu morto mesmo, morreu. Lançaram na expofeira uma auê bem grande, folheteria de monte, e não falaram com as propriedades rurais, os proprietários, as famílias. Né? Uma experiência catastrófica, que eu cito aqui porque não é aqui, é longe de Juí. É longe de Juí, que eu moro lá, então por isso que eu falo de Juí. É longe de Três Passos. Então, nós temos que investir na pessoa, aquela que trabalha, que recebe, que manipula os produtos, que transforma, né, desde a qualidade do produto, a qualidade do atendimento. Então, essa pessoa tem que estar habilitada. Né? Como é bom nós chegar numa loja ali do outro lado e ser bem recebido. Não sendo chato, não, a gente gosta de ser bem recebido. Gosta de um tapinha no ombro, né? Quando ele encontra um amigo, né, Felipe? Então, a gente, aquele sorriso que não custa nada para nós, né? E só não vão receber isso de pessoas que sabem que precisa dar um sorriso para aquela pessoa, né? Então, a gente precisa trabalhar o ser humano que vai estar inserido dentro do turismo, de qualquer tipo de turismo, qualquer, como é que chama aqui ainda? Vertente, né? Qualquer vertente. Então, que ali está o ser humano, para lidar com outro ser humano, né? Que às vezes é exigente, às vezes é chato, e nós temos isso em toda a sociedade, né?
E tem que trabalhar isso. Então, acho que o desafio nosso é trabalhar a pessoa que está trabalhando com o turismo. É bem importante o Victor. O Victor saiu daqui, ele foi lá pro lado de lá da fila para chegar a vez dele de novo. Depois ele volta para cá. Não, mas uma colocação assim que a gente percebe, né, que nós estamos num estágio inicial em que os pontos turísticos não podem ficar lá esperando as pessoas chegarem, né? Então, tem que ser um turismo com data marcada, né? É um diferencial. Por isso, importante a questão do receptivo nesse sentido também, né? Victor. Bueno, le voy a contar una experiencia que tuvimos y que fue muy grata para las empresas receptivas. En Misiones hay 1000 agencias de turismo, 1000 operadores turísticos, de los cuales antes de la pandemia, antes del 2020, eran 970 emisivas. 970 emisivas. Y 30 operadoras receptivas que estaban focalizadas en cataratas en Iguazú. ¿Qué hizo la pandemia? Dio grandes oportunidades a destinos emergentes como lo es los destinos agroturísticos, como el Alto Uruguay de la provincia de Misiones. Esas 970 agencias emisivas, después del 2021, se transformaron en receptivas, programando itinerarios para conocer el interior de la provincia de Misiones. Eso hizo que todo cambie, que el propio misionero con el turismo interno conozca todo Misiones, todos los pueblos, todos los destinos y pagando, como bien decían, pagando los servicios. Así que ese dato es importante para saber la importancia del operador turístico en la comercialización de los productos y sobre todo de el armar el itinerario. Hoy justamente hablaba del cicloturismo, de un programa circular. Bueno, eso es relativamente muy importante cuando hay una puerta de entrada donde están los aéreos, y lo importante es sacar adelante a las empresas locales y bueno, y a todos los emprendimientos agroturísticos. No todos los destinos son masivos. En Cataratas tenemos 15.000 plazas, 15.000 camas en Cataratas. Nosotros tenemos 1.200 camas, somos muy chiquitos. Y Tres Pasos va a crecer. Já vou seguindo, então. Gente, como é bom, né? Como é bom conversar sobre turismo. Cada pessoa que vai falando, eu já quero anotar para comentar. Mas complementando das placas ainda de sinalização, né? Eu acho que além de mostrar o que é o atrativo, principalmente essas de rodovia, vão instigar as pessoas a circularem pensando no turismo, né? Por exemplo, tu tá cruzando ali a rodovia, ou uma placa marrom, né? Que é o que significa que é uma placa de turismo. Tu vai cruzar aquele caminho, talvez na primeira vez que tu cruzou, tu não tava pensando em fazer turismo. Mas na próxima vez que tu for... a gente teve uma experiência que a gente também passou por uma cascata. Vamos parar ali, vamos ver o que é. Não estava no nosso planejamento. Mas como tem a placa, ela te instiga e te convida a conhecer. Né? Então eu acho que vai ser um marco para a região também, para as pessoas andarem pela nossa região celeiro, pensando e buscando os atrativos que tem aqui, né? E até o pessoal conhecer que a placa marrom é Que a placa marrom é do turismo, é isso aí. Que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Mas todas essas que vêm do Cored, elas são marrons,
e são só de atrativos turísticos, né? Vai ter uns mapas grandes, bem legais, mostrando as cidades, então eu acho que também vai ser algo bem legal quando acontecer. A gente torce que aconteça o quanto antes, né? Para vir junto com esse processo do parque. Dos nossos desafios, eu acho que é realmente isso. Agora a gente mapeou, trabalhou com toda essa parte, né, de identificar as nossas potencialidades. Agora a gente precisa trabalhar o humano, né? A gente precisa qualificar, a gente precisa profissionalizar os nossos serviços, né? A gente acha que muitas pessoas acham que todo mundo faz turismo, né? Ah, eu tenho meio de hospedagem, a pessoa só vai lá para buscar para dormir, né? Independente se eu der bom dia, independente se eu der um sorriso, independente de nada. E não é isso, né? A gente precisa ter um serviço de qualidade, as pessoas precisam ter um bom atendimento, né? Para além da hospedagem, tu oferecer uma experiência para esse visitante que está vindo. Né? A gente teve situações que nos contaram agora até nesse período de fake-up, né? Nossa cidade está lotada. E os hotéis estão se dando conta que as pessoas que estão aqui se hospedando, talvez hoje venham por causa da feira. Mas se forem bem recebidas, talvez fique o convite para voltarem num segundo momento, daqui a pouco com as suas famílias, né? Para vir fazer turismo, vir fazer compras, enfim. E às vezes nesse não prestar atenção no atendimento, no bem receber, tu afugenta, né? Que eu vou voltar para aquela cidade se mesmo, né, não me recebeu bem? Então eu acho que é o nosso próximo passo, assim, para a gente conseguir trabalhar, é profissionalizar todo o setor, qualificar a mão de obra, oferecer um cafezinho quando tu vê que a pessoa tá com frio, né? E é isso, gente, turismo é isso. É esse calor humano, é essa questão de tu... É empatia, né? De tu se colocar no lugar do outro, tu oferecer o que de melhor tu tem. Né? Pode ser algo simples, pode ser só um cafezinho. Mas esse cafezinho, né, pode te mexer de uma forma que te cativa, né? Te consolida como um turista. Então, eu acho que o nosso maior desafio está aí, né? Qualificar a nossa mão de obra, estruturar o que a gente tem, para a gente agora ir para um outro nível e acompanhar o processo que vai estar acontecendo em Derrubadas, né? Então, vamos trabalhar bastante. Pegando o gancho de todos os colegas, né, que falam por propriedade do turismo, eu sou só a intrusa aqui, né, da cultura, mas assim, ó, eu acho que a questão de divulgação, né, de conhecer, como o padre colocou ali, de conhecer o que nós temos aqui, né, a questão dessa estrutura toda, né, que o pessoal passe, que identifique que a placa marrom é a do turismo e que ali tem algo para ser visitado, né? E de ter uma rota onde as pessoas venham ter essa visita constante, né? Porque esses dois senhores que estão aqui, o seu Abílio e o Mauro, eu vou fazer uma ressalva, eles são, olha, né? Porque eles não têm uma visita periódica nos seus estabelecimentos. Então, e estão persistindo sempre, né? Então, assim, ó, eu admiro muito essa persistência deles nesse sentido. Eu faz 20 anos que eu estou em Três Passos e eu conheço eles já nesse ramo, né? E eles ainda estão na batalha aí para ter essa rota, para eles ter visita pelo menos uma vez por semana nas estruturas que eles têm. E são estruturas bem constituídas, né? Então, eu acho que nesse sentido está faltando, né? Nós puxar esse público, nós criar uma rota e nós temos potencial para isso, né? E unir o público com o privado, né? A iniciativa. Obrigado, André. Nessa colocação de rota, na verdade, a gente precisa organizar várias rotas, né? Uma multiplicidade. Essa ideia que a gente teve também, nós teremos pontuado aí 30 pontos turísticos. A ideia é selecionar 6 que estão mais para essa região e fazer esse city tour ali. Outros 6 para lá, sabe?
fazer essas rotas nesse sentido. Mas a questão do humano, né, é fundamental. Vamos chegar nesse momento e é consciente de que é o momento mais difícil. É a parte mais difícil, né? Dessa conscientização. Queria abrir um parêntese. Nós estávamos aqui na quinta-feira, e foi quinta-feira lá o Cored, né? Estava aqui no stand, finalizando e tal. Ah, tem reunião do Cored. Fomos correndo lá. Existiam 10, Cored para o ano que vem, 10 projetos. A gente conseguiu chegar lá e aí foram selecionados 5. Conseguimos botar o turismo entre os 5. Tá? E é justamente isso, investimento de marketing para a região. Nós teremos o ano que vem 1.800.000 e 3 projetos vão ser contemplados. Então, nós estamos dentro de 5. Temos bastante chance de ser um dos 3. Né? Ou seja, teremos aí em torno de R$600 mil para trabalhar o marketing da região. Sabe? Eu acho que é uma outra grande oportunidade também. Até pela questão de novos empreendimentos que o Felipe colocou no início. Como que eu vou investir ou numa propriedade rural se esporadicamente alguém vai me visitar? Aí eu vou plantar soja mesmo, que dá mais lucro e, né? Então, se tiver estruturado, né, vai ter novos empreendimentos, né? Que vai agregar a questão gastronômica, a questão do artesanato, o cicloturismo, tudo, né? Então, o investimento também vai surgir, né? Consequentemente. Tudo vai caminhar paralelo. Tudo vai caminhar paralelo. A gente não tem como criar toda uma atmosfera prontinha e esperar o turista. Não, as coisas vão caminhar paralelas, né? Porque não tem como fazer isso. Sim. Eu não podia deixar de passar esse momento de ouvir esses 2 homens aqui. É importante a colocação deles, vocês são muito importantes para o nosso turismo. Mas, não, a gente quer ouvir o parecer de vocês em relação a tudo que tem se feito ao longo do tempo no turismo e o que a gente pode fazer daqui para frente. Boa noite, pessoal aí. Bom, pessoal, a minha atividade é bastante reduzida em questão de conhecimento. Não é qualquer um que vem lá em casa, porque é meio ambiente, é educação ambiental e nesse sentido o pessoal foge, geralmente. Então a nossa atividade é mais na biodiversidade ligada à flora e fauna. É um ambiente raro ainda que existe no município e isso dificulta então as atividades mais intelectuais, assim, né? Mas eu quero acrescentar aqui que já foi tudo dito, né? O que nós temos que fazer é turistificar o município. É investir no próprio, educar o próprio município, para que ele se torne turista. Isso que nós somos uma cultura diferente do que dos outros municípios. Você cai para a serra e é coisa bem diferente. Eles têm uma cultura turística já muito incrementada há muitos anos. E nós somos selvagens nesse assunto. E, então, cabe ao privado e ao público incrementar esse setor. E, primeiro, integrar os caras que têm o potencial, né? Que nós precisamos fazer turismo entre nós mesmos. A própria figura do meu amigo já é um turista, né? Como você falou, já é turismo, né? A figura do proprietário tem que ser uma atração já por falar errado, por cantar errado, ou porque ser cantor e não canta, né? Isso que chama a atenção, né? Isso que é uma experiência que o turista quer, né? Educar o próprio município. Isso que falta para nós. Um jornal da região, ano passado, no começo do ano, publicou cada semana uma cascata do município. E um dia desses apareceu um casal de professores de Panambi com o jornalzinho debaixo do braço
queriam visitar as cascatas. Então, como eu conhecia algumas através do nosso filme, nós visitamos algumas, né? O que houve? Se espantaram, porque pediram lá para o dono o que ele quer fazer com a cascata, né? Ele queria colocar um bolicho lá. Então, os caras, professores, acharam extremamente interessante, ridículo. Tem que ter conhecimento, o cara tem que ter conhecimento, geologia, como é que se formaram as cascatas, né? Essas coisas ele acha que precisa antes de que colocar um bolicho. Então ali entra a cultura mesmo, né? Nós temos que ter capacidade de receber o pessoal, né? Ser solícitos, né? E apresentar algumas coisas para eles da nossa... Não copiar de ninguém. Ele tem que ser autêntico. Autêntico, é isso que vale, né? Então não tem mais o que acrescentar no povo aqui, são especialistas no assunto. E nós somos empreendedores, né? Que nós realmente precisamos de curso. Como receber o pessoal, né? E seria isso no meu entender, né? Simples. Bom, boa noite a todos. Então, assim, ó, que o Carton pediu, né? O que estamos achando, o que estamos pensando, o que tem que ser feito, né? Então, assim, ó, eu, quando comecei meu jardim temático genológico, eu nunca pensei em dinheiro, né? Porque fui criado assim, eu simplesmente no jardim, era um meio de eu agradecer a Deus, né? Por Ele ter me dado o dom da arte, né? E por a minha mãe também me ter instruído a gostar de flor e jardim, então também era um meio de eu agradar ela, né? E depois, quando a gente perdeu meu pai, eu fui atrás de genealogia, né? Virei um doente por genealogia. E aí eu criei meu jardim temático genológico para que eu pudesse, assim, me divertir, né? Porque isso para mim é um divertimento. A maioria das pessoas chegam lá e dizem, mas você dá um serviço. Eu digo, não, serviço para mim é jogar baralho. Por quê? Porque eu não gosto, né? Então, tudo que eu tenho lá no jardim é feito pelas minhas mãos, né? E cada trabalho de arte eu narro a minha genealogia. Então, geralmente, quando vem alguém lá, ou vira parente da minha esposa, ou de mim, né? Não, e ainda foi um sobrenome bem legal. Perche. Perche é pêssego. Eu digo, a minha esposa é bonita porque ela é descendente de pêssego, né? Mas é uma brincadeira que a gente faz lá com o sobrenome. Mas assim, então, como eu falei, que não foi a fim né? Mas, claro, sempre a gente está pensando nos que vêm depois de mim, né? Que são as minhas filhas, hoje já tenho um neto, né? Então, fico feliz por as coisas estar começando a andar, né? E, então, assim, eu creio muito nessa possibilidade, desta vez, acho que vai dar certo, né? E daí, provavelmente, depois o que vier de mim vai colher esses frutos. Então, vou dizer parabéns a todos que começaram com essa ideia, né? Para ver como são as coisas, né? Eu visitava vocês bem mais antes de ser secretário de turismo. É que a coisa é puxada, né? Mas vocês sabem o quanto, né, a gente aprecia o trabalho de vocês e acha fantástico. Vocês estão num patamar elevado, vocês têm um conhecimento do que falam. Chegando lá e dizendo que o meu sobrenome era Perche, aí a esposa dele Kunzler, né? Tá, mas o que tem a ver Kunzler com Perche? Irmãos Kunzler, irmãos Perche, casaram, então, a partir daí, todo Kunzler e Perche é parente. Veja bem, descobri um parentesco, eu vim lá de Itaquari e descobri um parentesco aqui. Então, esse dom que você desenvolveu é fantástico e algo único. Seu Abílio foi o ator, o fio condutor do nosso filme ecológico lá em 2015, né, H2O. Para quem quiser assistir, está no YouTube lá. Fomos concorrendo no Festival de Cinema de Lajeado. Não ganhamos porque o outro cara era famoso lá, né, o Boca Migoto. Porque
Ficou bacana mesmo. E assim, ó, eu queria... Cara, falar de turismo nós podíamos ficar até tarde, mas não temos o fornecimento de cobertor aqui, então tá difícil. Eu queria que cada um fizesse uma consideração, assim, ó, porque o que nos dá uma certa agonia, assim, é a gente... Por que a gente quer ouvir as pessoas? Porque daqui a pouco dali sai uma ideia, ó, isso aqui não está sendo feito. Ah, uma boa ideia, vamos acrescentar, né? Então, por isso que a gente tem que se reunir, tem que discutir o turismo, porque falando, discutindo, as ideias surgem. Gostaria que cada um fizesse uma consideração final aí para a gente fechar esse painel. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, né? E digo o seguinte, é unir força. Eu renovo novamente aquilo que compreendi participando desses momentos, de que é a soma de cada um que vai fazer com que deslanche. Então, nós nos colocamos aqui como igreja, como povo fiel, como católicos, como cristãos, a também divulgar aquilo que é a beleza da nossa região. E como dizia, muita coisa é o próprio dom de Deus que nos deu. Então peço, e também em orações, a intercessão dos beatos, para que abram caminhos e que nós possamos juntos fazer esse trabalho que é demonstrar ao mundo o que nós temos de bonito. E que nós possamos, de fato, acolher bem, dar a oportunidade de outros conhecerem as belezas que nós temos. Então agradeço o convite e que possamos continuar esse trabalho juntos. Só fazer um complemento e já deixar aqui armado uma conversa. Nós temos que fazer essa rota, né? Monoai, Três Passos. Vamos trabalhar em cima disso. Depois do padre é ruim, né? A gente falar, né? Não, eu vou resumidamente nos colocar à disposição, então, quanto empresa, para saindo o City Tour de Três Passos, saindo esses roteiros, de nós ser o operador local desses roteiros. A gente tem interesse e eu acho que o momento, que nem diz o Carton, tem muita coisa que vai andar em conjunto, mas nós, como empresa, também queremos fazer parte desse processo, tá bom? Bueno, né? Então acho que a gente se coloca à disposição como instituição de trabalho, já temos trabalho, tem algumas experiências esse mundão afora em turismo rural, mas nunca deixando de integrar as vertentes do turismo. Então, importante isso, né? Mesmo essa que o padre coloca aí desse caminho, né? Aí no São Miguel tem vários caminhos também, e esses caminhos integram os outros turismos. É a recepção, é a pousada, né, as pessoas que recebem, aí que eu falo da capacitação dessas pessoas, né? E esse caminho, se olhar tudo isso, o padre vai ter sucesso, né? Vocês vão integrar as comunidades por onde passam, né? Vão ser recebidos e assim por diante. Então, vocês vão ser recebidos, não, nós vamos ser recebidos, né? Quando fizermos a caminhada e assim por diante. Então, acho que isso é importante, a integração aí, olhar todos os setores do turismo para nós trabalhar conjuntamente, né? E a gente fica à disposição para contribuir naquilo que nos compete, né? Dentro da nossa humildade de trabalho. Grande abraço a vocês e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Então, agradecer ao Carton pelo convite, né? Acho que eu não agradeci no início. E eu acho que é isso aí, né? A gente tem que unir forças, né? Como todo mundo colocou. E avançando nos passos que a gente vai dando para o desenvolvimento do turismo, né? Unindo forças, não deixar morrer o que já foi caminhado, né? Acho que é do processo que foi feito sempre para frente, né? Que eu acho que assim a gente vai conseguir ter êxito nos nossos trabalhos. Então, acho que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? E vamos seguir trabalhando, né? Achando mais parceiros e trabalhando cada vez mais. Acho que é esse aí o caminho. Me coloco também à disposição, né, para auxiliar no que for necessário dentro do turismo, né? Trabalhamos em parceria, né, Carton, e estamos aí para auxiliar no que for necessário. Eu acho que unindo forças a gente chega num objetivo comum. Bueno, muchísimas gracias, principalmente a esta gente que está acá escuchándonos. Un aplauso para ellos. Un aplauso que... Esos guapos, dicen los argentinos,
guapos, son guapos. También a disposición, nosotros venimos trabajando integradamente del 2018 con la Rota de Oyucumá. Grandes luchas, audiencias públicas, ¿no, Fabiola? Por el tema de la Agencia Nacional de las Aguas, la operatividad, la represa y otros trabajos. Últimamente, 2019 y 2021, con la Ultramaratón Yabotí, hacemos un trabajo de integración con Tiradentes do Sul, haciendo una carrera de 10 kilómetros y la última fue creo que de 5, que son acciones que nosotros hacemos para la integración, posintegración, poshermandad. Y quiero decir algo, y lo dije hoy, me siento muy cómodo acá, me trataron muy bien, y a estos de la TV FEICAP también, en todo momento transmitiendo y darnos la oportunidad de poder expresarnos de forma castellana. Yo sé que por ahí no entienden, pero bueno, el portuñol ya va a aflorar. Así que muchísimas gracias, Carton, a su esposa por ser grandes anfitriones en esta FEICAP 2022 y por tenernos en cuenta. Só para aproveitar esse gancho aí do Vitor, né? O esporte também vira turismo, né? Nós temos essa ligação. Amanhã vai acontecer o painel da integração Brasil-Argentina, que envolve desenvolvimento econômico, mas envolve esporte, envolve turismo, né? São várias questões que nós estamos trabalhando juntos, né? Também esqueci de falar, nós temos mais uma subvertente aqui também, que são os eventos, né? Nós estamos trabalhando bastante os eventos no município. Nós temos o foco de aproveitar mais esse espaço. FEICAP é a cada 2 anos, né? Vamos trabalhar no ano que não há FEICAP com eventos temáticos, feiras temáticas, mas nós temos um calendário, estabelecendo um calendário. O Natal, a gente tem investido bastante no Natal, tanto na decoração da cidade, como o investimento na LIC, com shows. A Páscoa investimos também. Temos o Cicloland, que acontece aqui, novembro, 25, 26, 27 de novembro. Vai ter a 2ª edição. Esse ano com final de 3 categorias, Speed, Mountain Bike e Downhill. Ou seja, vai ter muito mais gente. Tivemos mais de 300 inscritos no ano passado, esse ano vai ser bem maior. E a gente vai assim constituindo vários eventos ao longo do ano. Nosso objetivo é que a cada mês nós tenhamos um evento no município. Falando em esporte, estamos fechando com o SESC para que em janeiro e fevereiro tenhamos atividades esportivas aqui também, né? E em março, 2 eventos que estão sendo tratados, uma reedição do que era antigamente o Suíno Nota 10, né? Parceria com a Suipassos e JBS, vai ter outro nome, né? E também o Três Passos Moto Fest, um evento grande, evento aí que se espera de 3 a 5 mil pessoas, motociclistas, esses encontros que acontecem, né, nos municípios. Então são várias coisas que a gente vai trabalhando paralelamente. Queria agradecer esse público, novamente, como o Vitor fez. Muito obrigado por estarem aqui. Agradecer os nossos painelistas daqui de Três Passos. E também agradecer muito os de fora que vieram de outra cidade, nesse dia frio, chuvoso, mas que vieram aqui complementar muito esse trabalho. Muito importante a presença de vocês e que a gente possa se reunir mais vezes para pensar a região. E agradecer à TV FEICAP. Muito obrigado.